começamos o nosso podcast num ambiente, eu acho que diria que é propício pro Luiz. Ele se sente em casa. Ah, agora eu tô Ele se sente em casa. Olha só que legal. Com a vizinhança que nós temos hoje, só pra vocês entenderem. Hoje tá legal. Hoje eu vou aprender tudo como... aprender Não, tudo, aprender né? não. Tem nomes? Lu, coloca os nomes. Tem nome sim. Não tem nome. Não tem nome. Mas coloca, apelide, vamos colocar. Nomes, então apelidar. tá. Vou apelidar. Essa aqui, deixa eu ver. Essa aqui eu posso chamar de... difícil. Nome difícil. Mas, Me dá uma dica de um nome. E aí eu complemento. só não fala Lola, pelo amor de Deus. Lembra o nome de uma ex. O nome de uma ex. Boa. Carlota. Tá, Marcela. tá. Judite. E Pedro? Pronto. O Pedro. Bom, hoje vai ser legal, porque a gente vai falar e aprender algumas coisas, né? Eu acho que tá na hora, Luiz, de você preciso. finalmente aprender, Tá. você saber como fazer, que você sabe. Isso é mais difícil, é saber fazer alguma coisa. Não, o mais difícil é você fazer depois. Fazer, porque saber até você pode, né? Mas na hora de fazer, é. né? Aí já fica difícil. Então, para isso, nós convidamos as pessoas certas hoje. Hoje nós estamos com o nosso querido ginecologista, É isso. né? Porque ele vai explicar todo. O Jackson vai explicar pra gente tudo. Tudo que é tudo. fisiologia, ele vai explicar Isso, várias coisas, ele vai tudo. explicar como que funciona o corpo feminino, Isso, entende? Pra gente também entender, eu me conhecer um pouco mais, você finalmente conheceu alguma mulher na tua vida, por né? favor, mandem cartas. Né? Mandem cartas. Pelo amor de Deus! E também nós estamos com Carla, que Carla, ela é psicóloga e ela é sexóloga, gente. Então, assim, aquele probleminha que você tem em casa... Exato. com ela, né? É isso E aí. também, olha só como é o título curioso. Eu até perguntei, eu posso te chamar assim? Ele falou, sim, pode. Enfermeiro Sexual masculino. sexual masculino. Enfermeiro, Você já pensou que isso existe? Mas existe mesmo, né? Nós estamos com Ivan também. Aliás, o nome é russo, sabia? Verdade, olha. Nome é russo, Ivan. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Muito obrigada, Desde muito já. obrigada. Vocês já viram que o programa de hoje não vai prestar. Vocês me conhecem, né? A Lola já olhou aqui, eu já vi, ela tá pensando várias coisas. Né? Na verdade, Perguntas. não, mas que perguntas, eu simplesmente estava analisando e pensando, e onde que eu tô aqui? Ai, que ótimo. Sobre mais ou menos. É que, tipo assim, eu não me conheço tanto, pelo menos naquelas regiões do... Você vai deixar os espectadores muito curiosos. Até eu tô curiosa, gente, pelo amor de Deus. Eu nunca pensei que existia tanta variedade. E essa variedade, ela representa alguma coisa? Sim, porque cada mulher é única. Na verdade, cada um de nós somos únicos. Então, não existe um padrão. Então, quando a gente fala em estética, que está muito na moda, começou com a estética facial, a harmonização, e agora está vindo a parte íntima também e corporal, a gente tem que frisar que cada procedimento é individualizado para aquela pessoa. O que eu quero dizer? Que a paciente não chega no meu consultório e mostra uma foto, doutor, quero ficar assim. Ela mostra, doutor, quero ficar igual essa ou aquela. Não. Ela vai dizer o que incomoda e eu vou dizer em qual resultado nós podemos chegar para aquela anatomia, para aquela variação de corpo. Então, cada um tem sua individualidade. Mas, doutor, só para explicar, porque a gente está entendendo do que estamos falando, mas provavelmente os nossos espectadores não. Quando as mulheres chegam no nosso consultório, ou os homens também, né? Chegam no nosso consultório, eles querem um resultado. Resultado de quê? O que você faz? Então, eu trabalho hoje em dia com a ginecologia regenerativa e também a parte voltada para a estética íntima. Então, as mulheres me procuram com problemas fisiológicos, funcionais, principalmente mais comum na menopausa, como, por exemplo, o ressecamento, a atrofia vaginal, que causam desconforto e uma dor na hora da relação sexual, porque diminui a lubrificação. Outra queixa comum são os corrimentos de repetição, incontinência urinária. Então, aquela paciente que chega, doutor, não consigo ir a um jantar, uma festa, sem colocar uma fralda, um absorvente. Geralmente, às vezes, pacientes após a menopausa, mas também pode acontecer antes, numa idade mais jovem. Então, a queixa da incontinência urinária é muito comum. E a queixa estética. Quando a gente fala em estética,
o carro-chefe do meu consultório é a cirurgia de ninfoplastia, que é a correção dos pequenos lábios. Que essa amostra aqui no meio dá para Essa aqui, exemplificar um Podemos pouco. mostrar? Essa aí que parece uma couve-flor. Vamos, Ó, por exemplo, aqui nós temos uma vulva com a hipertrofia dos pequenos lábios. Então, para entender um pouco de anatomia, esse excesso de pele aqui é o pequeno lábio. Na verdade, ele está hipertrofiado. Aqui, mais lateralmente, é o grande lábio. A vagina é dentro. Muita gente pensa que tudo isso aqui é vagina. A parte de fora, a parte de dentro, o órgão se chama só vagina. Não. Essa parte de fora, externa, é a vulva. E aqui nós podemos exemplificar o pequeno lábio, grande lábio. Aqui o períneo, que é a região que vai da fúrcula vaginal até o ânus. Entendeu? Então, o que chega de queixa principal para mim é a hipertrofia, o aumento desse pequeno lábio. Então, eu faço a correção cirúrgica, eu faço uma cirurgia a laser. A flacidez dos grandes lábios, a gente pode usar bioestimuladores, preenchedores, gordura autóloga, ácido hialurônico e vários outros procedimentos, PRP, PRF. E também a queixa de flacidez ou frouxidão, por conta principalmente após o parto, principalmente vaginal, quando tem aquela laceração ou corte, essa parte a mulher sente uma frouxidão na hora da relação, às vezes chega até a soltar flatos, gases na hora da relação, ou em outros momentos, atividade física. Então a gente faz uma correção, uma aproximação dessa musculatura para fortalecer o períneo. Entendeu? Caramba. Outra queixa comum também é o escurecimento. Então a gente faz peelings, faz procedimentos para clarear, inclusive o laser. Então são várias queixas que chegam. Mas isso é coisa mais estética que você está relatando, Isso, né? isso. Mas e você acha que a mulher tem essas queixas por quê? Alguém de repente comenta alguma coisa com essas mulheres, ou elas sozinhas se observam, porque eu, por exemplo, eu não sei, Carla, você, eu não fico me observando como espelhinho para ver como que eu tô naquela região. Então eu fico um pouco, não sei, quem que pode colocar isso na cabeça? A nossa sociedade é machista, então muito recai sobre a mulher, principalmente quando a gente fala em estética, não só a parte íntima, as pessoas cobram que a mulher esteja sempre com o cabelo feito, arrumada, maquiagem, o corpo assim, daquele jeito. Mas, no meu consultório, o meu tipo de atendimento é diferenciado. Essa é uma pergunta que eu faço para ela. Você está fazendo esse procedimento porque lhe incomoda ou porque o seu marido está se incomodando, se queixou para você e você vai fazer para agradá-lo? Quando é com esse objetivo, eu não faço. Eu primeiro explico a ela que um procedimento deve ser feito por vontade dela e para agradar a ela, entendeu? Então a gente sabe que isso acontece, essa cobrança. Mas realmente existe essa cobrança por parte dos homens? Existe, e uma das práticas minhas também é como você falou, as mulheres não se olham. Então eu pego um espelhinho, peço para ela se olhar, e aí às vezes é o primeiro momento que ela tá se olhando. Nunca ela tinha se olhado, e isso é um tabu, porque o órgão masculino é externo. Então o homem tá toda hora se olhando, ele se vê, a mulher vê. Só que o feminino é diferente. Tem mulheres, minhas pacientes, que só tem relação no escuro. Não consegue ter relação porque ela tem vergonha. Mas só por causa disso, ou por causa do corpo, que eu não quero que ele me veja, Então, que não sei o quê? Por conta de toda essa cobrança. Um conjunto de e obra. às vezes cria um bloqueio, um trauma. Por exemplo, ela não consegue receber sexo oral porque ela acha que ela tá com a região escura, ou porque o pequeno lábio dela é grande, ou tá assimétrico, ou tem alguma alteração que incomoda ela. Então, muitas vezes ela chega com esse tabu. Então, eu tenho que fazer toda essa questão psicológica também, explicar que não é só isso, que a relação vai muito além do sexo, o companheirismo é importante, o parceiro apoiar. Se ela for fazer um procedimento, o ideal é que ele apoie também, eu esteja ciente. Mas muitas pacientes fazem de surpresa, falam, não, eu vou fazer pra mim. Se ele descobrir, bem, se ele não descobrir, vai ficar sem saber. Eu pego todo tipo de paciente. Eu tô me sentindo Sex and the City, gente. Eu tô me sentindo Samantha do Sex and the City agora, nesse instante. Mas sabe, Lola, que é o seguinte, essa pergunta que você fez, homens realmente cobram? Na grande maioria das vezes, realmente é a própria mulher que se cobra, porque ela está no relacionamento com esse parceiro, essa relação muitas vezes não está bem, ela não se sente solta, ela percebe que ela não tem orgasmo, ela fica insegura na ou quer relação. satisfazer mais ainda porque alguma coisa desandou e ela se sente insegura. Exatamente. E aí, então, o que ela começa a olhar, né? Ela chama para ela a responsabilidade, muitas vezes, e aí ela vai começar
começar a tentar buscar alternativas para ela poder, então, tentar resolver a sua condição. E uma delas pode ser a questão da cirurgia íntima. Nesses casos, eu concordo plenamente com o Dr. Jadson. A gente tem que pensar muito nessa indicação, porque se é para resolver uma dinâmica, um problema conjugal que foge da questão estética para ela mesma, então é preferível não fazer. A mulher, é importante que ela se submeta a uma cirurgia como essa, a um procedimento estético nesse sentido, desde que ela realmente goste, assim como vamos melhorar o nosso rosto, nosso corpo, vamos melhorar também a região íntima. Agora, com certeza, temos aí vários casos que sim, vou buscar algo nesse sentido, porque eu preciso me deixar mais novinha, ficar agradável para o relacionamento, tá mascarando muitas vezes outras questões. Outros problemas. Exatamente. Internos. Exato. Agora, é bom perguntar, porque nós temos dois héteros, né, na mesa. Vocês, aqui... Você não se importa que eu fale assim? De maneira alguma. Ótimo. Que bom. É bom sempre perguntar, porque eu não gosto de passar, Claro, levar a sentimentos das outras pessoas. Mas nós temos dois héteros aqui na mesa. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês, quando vão intimar com uma mulher, você se encontra com uma mulher, não interessa, tem sentimento, não tem sentimento. Você começa e a primeira vez, ou segunda, terceira, não dá no mesmo. Vocês prestam atenção nesses detalhes? Ou passa batido? Vou iniciar, posso? Pode, claro, claro. Eu particularmente não. Eu nunca reparei, nunca passou pela minha cabeça. Talvez seja até por uma questão de uma falta de instruções lá no passado, né? Que é um assunto que a gente não aprende na escola, não aprende em casa, muito difícil. Então eu particularmente nunca liguei para isso, né? Já tive relacionamentos com vulva, tanto a... Como que é o nome mesmo, Luiz? A Judite, né? Né? E as demais vezes o Luiz até o Pedro, tô brincando. Né? E aonde assim, eu nunca me trouxe nada, mas pegando um gancho do doutor e também da Carla, eu tenho pacientes em clínicas que eles vêm e relatam exatamente isso. Homens. Homens Que relatam que eles têm exatamente. problema com isso, porque eles não conseguem se desempenhar Sim. bem, tendo... Só que daí quando você aprofunda um pouco mais, Lu, o que a gente consegue perceber? Aprofunda onde, doutor? Aprofunda o assunto, a raiz. Aqui tudo pode ter duplo sentido. Então quando nós aprofundamos a causa que ele está se Muito. incomodando com o assunto, o que acontece? A gente vê que normalmente é uma desculpa, uma muleta que ele está colocando para dificuldade Suprir dele. a dificuldade dele. Exatamente, Muito bem. né? Olha. E daí, como lá a gente acaba, até um ponto que eu queria até relatar, né? Na clínica hoje, né, que nós fazemos um trabalho muito bacana, voltado a esse lado um pouco mais psicogênico do paciente. Né? Então, você acaba criando uma certa liberdade. Então, é onde eu entro, porque isso também, de certa forma, me afere, né? Porque, poxa, eu tenho 9 sobrinhas. Eu tenho Quantas? 9 sobrinhas Caramba. mulheres. De quantos irmãos? Pra Somos em entender? 7. 7 irmãos. Tá bom, tá, entendendo. Bastante, né? Eu pensei numa única mulher contando. Eu falei, exatamente, aí, né? agora eu entendi. Variação. Verdade, né? Na somatória, né? Então, fui criado por uma mulher, tenho 2 irmãs. Então, quando esses casos vêm, ali a gente faz esse trabalho um pouco mais, digamos, social, para tirar um pouco, desmistificar um pouco essas teses, essas muletas que eles colocam, justamente para que eles tenham uma outra visão, uma outra percepção do relacionamento deles. Bom ponto que você está tocando agora, porque eu eu venho percebendo durante bastante tempo que existe muito tabu em relação ao homem. O homem não gosta de falar das dificuldades que ele tem, tanto eréteis como qualquer outro tipo, e sempre a culpa da mulher, sempre a culpa de alguma coisa, então a culpa é pro lado. O homem não, porque existe muito desse machismo, então o homem ele não reconhece as falências e, porém, ele não consegue resolvê-las. Exatamente, né? Hoje nós temos uma margem muito grande. Se a gente for colocar na ponta do lápis mesmo, aí tem estudos que comprovam que até 56% a 60% dos homens no mundo tem uma dificuldade. Né? Então, assim, isso envolve outras raízes também. Vai dar certo, agora vai dar certo. Vai dar certo, Inclusive, já mandei meu contato para você. Manda. Ele falou que tá nos 40%. Tá uns 40%, ainda tem uma porcentagem. Que tá funcionando. Exatamente, né, Lula? Então, eles acabam criando vários rótulos, né? Eles têm uma dificuldade na questão da ereção, da ejaculação precoce, só que eles também não sabem que tem. Então, eles identificam um ponto... Por conta
da época, cada um tem um, Isso. né? Tipo assim, o cara achava que era só aquilo e tá tudo certo. Por exemplo, Exatamente. um homem que tem a... Hoje eu conversei com uma pessoa, a gente não vai falar o nome, né? Então, eu percebi que realmente essa sociedade machista que a gente está falando, né? Ela não permite o homem avançar, melhorar o seu próprio desempenho, dar mais prazer sexual para outra mulher, né? Porque existe muito tabu nisso, como a gente já comentou. E você acabou de comentar que, de repente, tem caso de homem que tem problema de ficar erétil, outro de ejaculação precoce, mas tem homens que finalmente acabam não tendo orgasmo. Exatamente. Que eu não Essa sabia. eu não sabia também. Então, olha que bom pra você. Eu também não sabia e fiquei sabendo que tem homens que têm dificuldade para ter orgasmo. Ou de repente, se eles chegam a um orgasmo, depois tem que ficar, não sei, um tempo sem, depois de novo. E mesmo assim, eles funcionam bem. Ou seja, eles chegam ao estado erétil, eles funcionam, só que não chegam aos... Finalmente. Tem um nome, né, específico que a gente chama de anejaculação. Né, quando ele consegue atingir ali a potencialização da ereção dele, consegue atingir todos os níveis sensoriais ali da glande, do pênis, mas ele não consegue ejacular. Né? Então ele não consegue identificar ali muitas vezes o que é um orgasmo, o que é uma ejaculação. Mas ele sente prazer mesmo assim? Sente prazer, porém ele não consegue atingir o ápice do orgasmo dele. Isso é parecido com mulher, né? Pouco. Então, esse é um caso, mas nós temos o caso da ejaculação retardada. A ejaculação retardada é aquele homem que ele não consegue ejacular e também não atinge o orgasmo. Nossa. Muito pelo contrário, ele passa muitas vezes horas tentando uma penetração, ele fica ali, a parceria já tá até assada, né? De tanto ficar naquele movimento e tudo. Mas ele fica erétil. Não perde ereção. Não perde ereção. Claro que nessas 2 horas ou pouco mais que ele tá tentando a ejaculação, tem que muitas ter uma vezes estimulação, ele perde um pouquinho, precisa, daqui a pouco retoma e tudo. Só que ele não consegue ejacular. Por quê? Porque a ejaculação retardada, ela tem uma causa 100% emocional. Então, esse homem é um homem extremamente ansioso, muitas vezes são homens que têm conflitos homossexuais, então ele não consegue ejacular com uma parceira, mas ele consegue muitas vezes ejacular numa relação homossexual que ele tenta, assim, esporadicamente, ou quando ele se masturba e ele fantasia numa relação homossexual. Então, a ejaculação retardada, ela tem esse princípio que é diferente da anejaculação. Né? Da mesma forma que existe a ejaculação retrógrada, que são aqueles homens que ejaculam, mas eles ejaculam para dentro da bexiga. Então ele não consegue, ele não sabe se ele ejacula mesmo ou não. Mas isso não é só perigoso acontece... também para a mulher ficar grávida, porque é uma coisa ou não, que então, não sai. Normalmente esses homens que têm uma ejaculação retrógrada são homens que tiveram comprometimento com a próstata. Então já são homens com idade um pouco mais avançada, né? Então ele ejacula para dentro da Mas bexiga. o prazer ele sente. O prazer ele sente, exato. Só que ele tá para dentro da bexiga. É diferente desses outros casos que nós citamos. Volto a fazer pergunta porque não entendi bem. Isso não tem perigo para a mulher ficar grávida neste caso? Porque de repente, supostamente ele não ejaculou, mas ao mesmo tempo ele ejaculou. Alguma coisa, algum líquido, alguma coisa dele sair. Se ele tiver com uma parceira, né, num período fértil, uma mulher ainda em condições jovem, de ejacular, de engravidar, enfim, o que acontece? Como ele ejacula para dentro da bexiga, essa ejaculação, ela vem misturada muitas vezes com a urina, ela vem ali no momento em que ele está tendo um orgasmo, pode em algum momento escapar, né? Mas não que ele necessariamente vai ter uma ejaculação aquele jato, mas exato, aquele jato ele não terá. Então, pode acontecer. É bom não arriscar, né? Claro. Tem que tomar um certo cuidado. Então, tem todas essas no caso do homem, né? Que isso não tem nada a ver com problemas de ereção. Então, disfunção erétil é que está ligado à ereção, né? Então, é aquele homem que persistentemente em todas as relações sexuais, ele não consegue ter uma ereção, que pode ter uma causa tanto física quanto psicológica,
né? Então é muito importante quando tanto homens quanto mulheres nos procuram para tratamento, a gente fazer as duas avaliações, tanto a avaliação física quanto psicológica. Você tem que descartar qualquer causa física para poder então entrar com o trabalho psicológico. Isso é muito importante. Mas, doutora, é difícil, acredito eu, num casal, por exemplo, se nós fôssemos impossível, um casal... Vamos casar, tu vai ver. Vai Se pagar nós- ali. Se nós fôssemos um casal e de repente, claro, tudo começa bonito, né? A mulher nenhuma quer mostrar algumas coisas escondidas, né? Porque nós somos misteriosas, nós gostamos de surpreender, nós gostamos de agradar. Os homens também ficam naquela coisa. Então, de repente, quando você chega naquele momento, quando você vê que o negócio não tá andando muito bem, aquele ponto de conversa, de falar, escuta, o negócio não tá andando bem, tá? Como Nem assim pra andando bem? Tipo o seu com tua ex-namorada, não sei. Entendi. Não é tipo... Não, mas não explica, tipo assim, levanta, não tá... fica A meio barro, meio relação. tijolo. Não, ou simplesmente a Ou situação, Não chega no clímax. Exato, tá ligado? a gente não chega no sim. clímax. Eu não tô conseguindo chegar no clímax. Você não tá me satisfazendo, ou vice-versa. Você não tá fazendo alguma coisa que me agrade, ou eu não tô te agradando muito. Então a gente tá meio que fingindo, ou eu tô fingindo, sei lá, o que for, né? Porque são várias variantes que podem Sim, surgir. É verdade. Momento propício e como fazer para encarar essa conversa, porque é muito complicado. Imagina que eu tô naquele momento que eu queria seduzi-lo, aí eu vou chegar e falei, filhão, Não deu certo. não. É, Nem hoje não. hoje, nem ontem, eu acho que nem amanhã. E Entendeu? é pior, né? E você tem toda a razão. Acho que você tocou num ponto que é um ponto assim bem delicado nos relacionamentos, porque a maior, diria assim, a maior causa dos problemas sexuais entre os casais é justamente a falta de diálogo. Então é um casal que ele muitas vezes já não consegue conversar sobre outros assuntos, fica sempre numa camada mais superficial, dificilmente E fingida um pouco. E fingindo. Quando é para tratar de assuntos relacionados, então, à vida sexual, à intimidade, aí o casal muitas vezes não troca, não consegue verbalizar, não consegue dizer, olha, não tá legal, o carinho que a gente tá fazendo não tá bom, eu não tô conseguindo ter orgasmo, eu não consigo gozar. Tem mulheres que fingem durante muito tempo um orgasmo, ela dá meia dúzia de gemido e tá tudo certo, e vai levando a relação. Vai levando a banho-maria. A banho-maria. Então, isso que você falou, o pessoal que está nos ouvindo aqui, eu acho que é super importante realmente pensar que o diálogo, ele precisa existir para todos os assuntos. O casal precisa aprender a se colocar. Eu me sinto assim, eu não estou gostando do que está acontecendo. Vamos tentar algo novo, vamos juntos tentar algo novo. Infelizmente, isso é algo que é bem complicado, assim, a maioria dos casais não também, traz. igual a gente conversou lá fora, né? Uhum. A gente estava conversando ali também nos bastidores que hoje na clínica a gente tem um número muito grande de mulheres que elas que estão ligando para marcar a consulta dos maridos. Isso é praxe. Então isso é muito bacana porque até há 2 sábados atrás nós recebemos 8 casais em clínica. Né? Então isso é muito bacana. E obviamente, né? Sempre os Tem mulheres que ter são... essa parceria, né? Exatamente, né? E uma ensinança, por exemplo, até para mim, porque eu reconheço que eu ainda venho daquela mentalidade retrógrada. Não sei se é retrógrada, que sei lá, é a minha, tá? Sim. Aonde que eu preciso ser conquistada, eu preciso ser possuída, conquistada, envolvida. Então, nossa, eu falo por mim, por favor, tá? Pense nisso, eu falo por mim e não façam como eu, tá? Façam como ele tá dizendo. Eu ainda tenho essa sensibilidade no sentido de, como assim? Que o meu homem não vai ser o suficiente para me conquistar, me possuir, me fazer sentir bem. Como assim? Eu vou perder o respeito, eu vou perder um pouco de tesão, se fala tesão, né? Sim. De tesão por ele se ele não conseguir. Então, a mulher, eu acho que também tem um grau de culpabilidade nisso. Então, que bom que hoje em dia as mulheres tomem um pouco esse partido de apoiar o seu parceiro, de levantá-lo, porque assim os dois saem ganhando, né? É que eu vejo isso também. Agora eu vou fazer um pouco a defesa do outro lado, tá? Porque assim, realmente, muitas mulheres vão e marcam a consulta para os seus parceiros. Isso acontece muito. Porém,
eu vejo isso um pouco com um certo dedo, assim, porque às vezes a mulher ela tá fazendo muito mais um papel de mãe desse homem na relação do que propriamente de esposa amante. E aí ele também olha para essa mulher. Se sente inibido. Ele olha para essa mulher muito mais como a mãezona da relação do que propriamente como a amante, a parceira sexual dele. Então, essa história da mulher ir lá e marcar não necessariamente é positiva. Mostra a cumplicidade, a intimidade do casal. Então, eu não conseguiria. Por isso que eu falo, gente, eu perco. E na hora eu já entrego ele pro Deus. Exato. Mas é engraçado. Uma vez eu conversei com a Carla também, que esse momento que você perguntou de como abordar e que momento abordar, a gente até uma vez falou que não deve ser na hora da relação. Claro. Porque na hora da relação, você acaba com a pessoa. Você falar nunca algum mais negócio, ele soube nada. Exato, você vai traumatizar aquela pessoa. Claro. Mais um problema. Então, em outro momento, quando vocês tiverem liberdade de conversar sobre esse assunto, aí você toca nesse assunto e tenta melhorar e perguntar o que está acontecendo, tanto com você quanto com ele, por que não estão chegando no orgasmo, o que pode melhorar, se precisa de ajuda médica ou se é mais falta de química do casal. Porque muitas vezes é um problema conjugal. Claro. Às vezes o casal está passando por um problema emocional, financeiro e várias tantas coisas. Tem mulher que me procura falando, doutor, eu quero usar hormônio, testosterona, porque minha libido tá baixa. E muitas vezes eu pego o paciente com a testosterona alta. Ou seja, o problema não é hormonal. Tá aqui, na cabeça. E ao mesmo tempo eu pego o paciente com a testosterona baixa que tá com a libido alta, entendeu? Então, às vezes é um problema conjugal, é um problema emocional. Não é só essa questão hormonal ou puramente do casal também, né? Agora, não vamos colocar só culpa nos coitados dos homens, né, Carla? Também, porque a gente também tem grau de complexo, loucura, né? E uma coisa também que eu sempre explico, assim, principalmente para os jovens que vão procurar, que eu vai muito namoradinho, né, 18, 19 anos, eles vão lá, né, pegam na mãozinha, chegam lá, e é bem legal. Eles chegam numa paz, assim, bem tranquila, porque às vezes é o primeiro relacionamento deles, eles têm aquelas dúvidas que a gente tem que ter também uma certa cautela para poder dialogar com eles, né, e foi bem legal, assim, uma vez que aconteceu do menininho, da menina chegaram lá e tal, e eles começaram a relatar. Só que daí o que eu notei? Que um tinha ejaculação precoce e ela tinha anorgasmia. E ela tinha o quê? Anorgasmia. Não tem orgasmo. Isso. Eu queria focar esse assunto. Exatamente. Aí eu, caramba, e agora como que eu vou, né? Aí consegui pegar um insight, assim, na hora, né? Fiz aquela regrinha de matemática. Menos com mais, né? Fiz o Olha, eu nunca negativo. pensei, eu jamais pensei que uma fórmula matemática resolver um problema sexual. Porque assim, ele tinha dificuldade do tempo, né? E ela tinha dificuldade do tempo para mais. Então, o que eu falei para eles assim, olha, mais com mais vai dar... Agora até eu travei. Mais e menos com mais vai dar menos. Então, assim, se você não tratar, se você não procurar uma ajuda... Quem vai ficar na mão é ela. Mas qual que é a ajuda que... então ele queria que ajudar. Exatamente. Aí é uma parceria que eu vou te contar horrorosa. O homem que tem ejaculação precoce e a mulher que não tem orgasmo. É uma parceria horrível. Sim, não dá certo. É um problema complexo. Aí beijo e abraço. Tem que tratar psicologicamente ambos. Porque a ejaculação precoce também é uma disfunção emocional. Assim como a anorgasmia também. No caso da anorgasmia, desculpa te cortar, ela pode ser primária, secundária e situacional. Então, primária é aquela mulher que desde que iniciou a vida sexual dela, ela nunca teve um orgasmo. Secundária é Isso aquela... existe de verdade? Existe. Tá cheio. Existe. Da mesma forma que a secundária é aquela... O problema não é delas, o problema é seu. Tudo sou eu. A secundária é aquela mulher que já teve um orgasmo, mas que por algum motivo, algum acontecimento na vida dela, ela deixou de ter. E o situacional, como o próprio nome diz, é de acordo com uma situação. Ou seja, é aquela mulher que quando se masturba, ela tem orgasmo. Mas quando ela vai para a relação com uma parceria, ela não consegue gozar. Porque orgasmo é entrega. Eu me entrego para o outro, eu me entrego para a relação. E isso, a entrega, é totalmente psicológica. Você precisa sentir confiança, você precisa se sentir possuída, você precisa sentir que você está desejada.
É tudo A libido isso. é tudo isso para você chegar no orgasmo. Né? Sem dúvida. Só que também tem um componente educacional. Então, se a mulher ela cresceu num ambiente em que o sexo foi visto como algo ruim, pecaminoso, Claro. sujo, ela quando chegar na relação com o outro, ela vai estar travada. Se ela teve uma experiência negativa com um pai, por exemplo, o que ela introjeta, o que ela memoriza na cabeça dela é a figura de um pai muito ruim. Então, por exemplo, às vezes é um pai alcoólatra, um pai muito mulherengo. Então, quando ela vai na relação com o outro, ela não consegue se Bloqueada entregar já, né? porque ela Tem acha a que todo homem é referência. igual. A mesma coisa, mulher estuprada, Exato. mulher que já passou por traumas Por de trauma. abuso, Isso. claramente. Perfeito. Mas também a mulher é um ser muito complexo. Ah, é? Vocês sabem bem disso, Sim. você... Me Não, contaram, que você me deixa contaram, elas me contaram. complexas, Eu tá? Sim, porque infelizmente é fazer o quê? Eu sou culpado de tudo. Não, mas você sabe, né? Mas é verdade, mulher é um ser muito É muito complexo. E- Então, tem muitas mulheres que elas, fisiologicamente, como a gente Sim. conversou já, não são. Não conseguem chegar no orgasmo, outras chegam nesse orgasmo específico, né? Como você também comentou. E o homem, ele fica, às vezes, inseguro com essa falta de mulher chegar, né? Porque o homem, ele é aquele animal, né? Ele precisa saber, precisa se sentir satisfeita, se Sim. lambuzando, É. falando, fiz bem o meu trabalho, Dei conta do né? recado. Dei conta do recado, né? Aí É. quando ele consegue, de repente, ver que a mulher tá lá, linda, maravilhosa, sensacional, como vocês disseram no Brasil, gostosa, né? Daquele ponto. Só que, putz, Ela não chegou no orgasmo não dela. chega, e ele não sabe. Aí também isso acaba com o psicológico de um homem. É que sabe o que acontece, Lula? Nós vivemos dentro de uma cultura em que nós aprendemos que os homens, eles são responsáveis para dar este prazer, este orgasmo para a mulher. Então, Mas são homem- responsáveis mesmo. Sim. Sim, mas eles são... Eu quero eles pra quê, Sim, mas eles são responsáveis até um pedaço. Porque daquele pedaço para frente, a gente também precisa, estimular, ser responsável liberar por o isso. psicológico. E se Bom Exato. ponto. Então, como que a Isso. mulher, por exemplo, uma mulher que nunca teve, e eu sempre escuto isso, mulher que nunca teve orgasmo ou tem poucos orgasmos, ou de repente ela só consegue chegar no orgasmo com sexo oral, né? Ou com masturbação. Sim. Como que essa mulher consegue, de repente, se trabalhar de algum jeito para chegar num outro tipo de orgasmo que seja compatível com o parceiro? Sim. Na verdade, a gente tem que entender que o orgasmo masculino é diferente do feminino. O homem, o ciclo do orgasmo é facinho. Ele chega, tem a excitação e o orgasmo. O da mulher não, é cíclico. Então ela tem várias fases da excitação, o estímulo, até chegar no ápice e o orgasmo de fato. Então o que acontece? Muitas vezes o homem, como você falou, chega no orgasmo dele, faz a relação ali e para ele tá tudo ok, mas a mulher não chegou no orgasmo, no clímax dela. Uhum. Porque muitas vezes para ela pode ter tanto o orgasmo, como você falou, é só a excitação no sexo oral, ou no sexo anal, ou na penetração. Ela pode ter vários tipos de estímulo que ela tem uma preferência, ou em alguma posição sexual. Ela fala, não, eu só consigo chegar no orgasmo nessa posição. Às vezes acontece isso, que a gente estava até conversando. Então, ela precisa realmente treinar, se destravar para permitir ter o orgasmo em outras situações. E a gente tem que entender que as famosas preliminares não são só o sexo oral, a masturbação, Ia falar o isso tato. agora. A preliminar, principalmente para a mulher, por ela ter um ciclo do orgasmo tão mais complexo, a preliminar começa bem antes. Eu falo que é desde quando ela acorda, o marido dá bom dia, faz um café da manhã, faz um elogio, traz uma flor, manda mensagem durante o trabalho. Então aquilo Você para tem ela... endereço dele? Que ótimo! É difícil. Ela é rápida. Mas, doutor, já Tá todo mundo querendo, né? Mas pra mulher é isso. É o que você Isso. falou dela se sentir desejada, possuída. Não é só na hora do sexo. Ela se sente desejada desde quando ela É acorda. verdade. Então, quando ela recebe uma flor, quando ela recebe um carinho, um elogio, tudo aquilo já vai aguçando a libido dela pra quando ela chegar na relação sexual,
de fato, ela chegar no orgasmo, independente de ser no sexo oral, no sexo vaginal, anal, independente, porque ela já vai estar mais liberada emocionalmente, psicologicamente, ela está preparada para aquele momento. Isso que você falou, eu acho muito importante, porque muitas vezes os homens, eles acham, ai não, porque vocês, mulheres, são complexas, são chatas, porque, claro, tem que levá-las para jantar, tem que cuidá-las, tem que fazer carinho, tem que não sei o quê. Não, isso. Gente, vocês querem ter um bom sexo? Lola. Faça favor. Exatamente. E é o que eu falo pros pacientes lá, né? Eu falo pra eles assim, exatamente, mulher é isso. É totalmente o que o doutor falou. Não tem como você... Uma vez um paciente falou assim, Van, não consigo de jeito nenhum, minha esposa, não sei o quê, dando um monte de desculpa. Aí comecei a filtrar isso. E como a gente acaba criando, a gente fica com o paciente de 4 a 6 meses, você acaba criando uma intimidade. E eu chamei ele na chincha. Eu falei assim, como que é o seu contato com ela? Ah, não, porque eu acordo, vou trabalhar, tal. Você não manda uma mensagem pra ela. Você, no grupo do WhatsApp, você manda um monte de mensagem no grupo dos meninos. Manda um monte de muitas vezes, pornografia, né? Você manda um oi pra ela. Aí você chega, né? Você chega, você quer. Aí no caso, né, que hoje as mulheres têm um espaço de vocês, né, muito bem conquistado na sociedade. Aí quer roupa lavada, quer janta feita e ainda quer um belo de um sexo à noite? Não, tá errado. Aí eu peguei e falei, porque quando ela era jovem, ela era fogosa. Eu falei, tá, e depois que eles casaram? Quantas vezes não é uma indicação, mas é um recurso? Quantas vezes você, por exemplo, pegou o carro e saiu com ela e fez na rua? Ô, louco, nunca fiz isso, velho. Exato. Usar a criatividade, variar o lugar, usar brinquedos eróticos, fazer posições que você nunca fez. Às vezes, você falou do pornô, às vezes isso pode ajudar. Se o vídeo pode agradar o casal, pode ser usado, mas não com aquele intuito de comparação, porque ali a gente tem que entender que é lúdico, é uma novela aquilo ali. Porque as mulheres são maravilhosas, os homens são perfeitos, a mulher tá ali em função de dar o prazer pro homem, né? Sabe? Tem todas aquelas posições mirabolantes. E não naquele sentido, mas no sentido de apimentar. E você pode procurar um vídeo erótico mais tranquilo, digamos assim, que seja mais a vibe do casal, para isso apimentar. Então tem várias formas de apimentar para chegar no orgasmo. Eu acho que cada um tem que ter a sua própria forma de apimentar. Eu, por exemplo, eu reconheço que eu não gosto de vídeo erótico do jeito nenhum, porque como eu trabalho na televisão, eu vejo isso como um trabalho, né? Então, eles estão fingindo, atuando igual que eu tô quando eu tô numa novela, quando eu tô no palco, Então é diferente pra mim. Então pra mim é a mesma coisa que, por exemplo, eu vou contar, eu tive um ex-marido que ele adorava como chamar essas coisas que você coloca pra... Fantasias. Fantasia erótica. Eu falei assim, ele comprou um monte uma vez, eu falei, criatura, pra ele ou pra você? Pra mim. Sim. Falei, Pikachu. Não, era tipo, sabe aquela empregadinha de casa? Eu, de repente, me deparei com um monte de besteira desse. Eu falei, besteira, desculpa, gente, pra quem gosta, não é besteira. Eu tô falando por mim, tá? Uma vez mais. Eu deparei com aquilo, eu falei, escuta aqui, meu amorzinho. Então, vamos fazer o seguinte. Esse dinheiro você vai começar a gastar numa roupa íntima, uma lingerie bonita. Maravilhosa e tudo, porque eu já estou no palco 24/7. Então, para mim, eu já estou constantemente representando, eu estou atuando. Então, para mim, isso forma parte do... Não digo meu figurino diário, porque eu não sou de me vestir de polícia no palco, né? Mas tudo bem. Mas forma parte de um figurino, né? Então, para mim, isso é figurino. Tem uma coisa que é figurino e outra coisa que é a sensualidade. Então, a minha sensualidade, ele passa por outro lado. Ela passa por uma música maravilhosa, por aquele jantar, por aquele aroma, vela, exato, vinho. por aquela coisa que você entra no clima e você vira uma fera. Perfeito, sabe? Com aquela... a importância do diálogo. Então, tem muitos casais que eles nem sabem que o gosto de um aí doce. que o diálogo é importante. Por exemplo, como que você encara... Vou te dar um exemplo. As mulheres, que a gente comentou há pouco tempo atrás, mulheres que não chegam ao orgasmo, mulheres que são obrigadas a se fingir, porque a sociedade, né, manda elas fingir, cobra, o homem tem que se excitar, então o homem tem que saber que ele conseguiu o que ele queria, a mulher também, depois ela já tá pensando que ela tem que fritar uns ovos para ele comer e não sei o que, não sei quanto. Então, como que você ajuda a essa mulher explicar para o homem que, na verdade, o orgasmo dela é via
não sei. Mensagem, essas coisas. Não, mensagem besta. Não, começar o Via- dia recebendo, entendeu? Como você Bom explica? dia. Não me tira do sério, que eu tô tentando fazer uma pergunta séria pra ajudar as nossas amigas de casa. E claro. você me tira de sério. Você manda aquele Olha a vídeo. pergunta que eu tô fazendo. Não, vídeo não, porque você sabe o que acontece com vídeos, tá? Como que você ajuda essas mulheres a dar o recado de falar, amorzinho, escuta, tudo bem o papai e mamãe que você tá querendo fazer agora em cima de mim, mas na verdade eu gostaria que você fizesse, sei lá, um Começa estímulo lá diferente. atrás, lá quando eles estão Lá já... atrás onde, doutor? Começa lá... Ela Eu esqueci, mas é demais. Ela é Lá árbitra. atrás, Aqui a gente tem que deixar bem explicado. Vou deixar bem explicado. Começa lá no início do relacionamento Muito bem. deles, né? Quando eles estão dialogando ali. Não, mas peraí, esquece do relacionamento. Até se não é relacionamento. Porque não acho que- deixemos as nossas Sim. amigas que simplesmente estão curtindo o Verdade. momento com alguém. Perguntar. Manda real. Né? Porque tem E homem muita- não fica inibido com isso? Tipo, Não é pra ficar, né? Não é pra ficar porque assim eles também têm, como a gente comentou, eles também têm a performance deles. Eles sabem a maneira que eles vão atingir o orgasmo, não sabem. tá, mas como você chega? Você chega, eu sento agora com Carla e falo, ô Ah, Carla, sim, escuta, é. na verdade é o seguinte, a gente vai transar agora, mas eu gosto desse jeito, tá bom? Valeu pra você? Ah, gente. Não, mas às aí vezes... tem- Antes, durante o dia, às vezes já começa aquela conversa mais apimentada. Sim. Nossa, E é isso eu que é o legal. eu vou te pegar desse jeito, eu vou fazer isso, eu vou fazer essa. Aí a mulher vai falando, não, assim não gosto. Não, brochei. É. Já na conversa, no WhatsApp, no telefone, então ele já vai tateando ali. Se ele for inteligente, vai dar uma dica. ela tá dando Mas as aí a gente dicas. tá Dá uma contando com dica. gente inteligente. Quando não é tão inteligente nesse sentido. Lula, Vamos Lula, ajudar as nossas vamos dar uma amigas. dica, tipo Exato. assim. Ou ele é inteligente ou ele é chavequeiro. Se ele não for nenhum dos dois, aí, amigo, fica difícil também, né? Aí ele vai estar Aí sozinho. você quer cobrar o É. quê? O cara dá uma dica, ele fala bem assim, no almoço, ele fala bem assim, tá vendo? Estamos almoçando de novo feijão e arroz. Olha, eu gostaria de dar Vamos variar, boa, eu gostaria de exatamente. dar um palpite aqui. Tá bom, é isso. Vai, vamos. Porque o que que acontece? Acho que vamos pegar aquela pessoa, aquele homem, por exemplo, que ele não é muito romântico, ele não tem Mais muito bruto. traquejo, Ogrão, é mais ogrão. mais Ogrão. ogrão. Muito experiente. Ou não é muito experiente, exatamente. Então, assim, numa condição como essa, o que que acontece, né? É importante. Existe um livro muito legal que eu adoro e eu indico muito para os meus pacientes, os casais que eu atendo, que se chama 5 Linguagens do Amor. Porque o que que acontece? Tem pessoas que elas se manifestam para a outra não através de coisas ligadas diretamente ao sexo, mas elas se manifestam de outras formas. Então, às vezes o cara ele é ogro para poder, sei lá, trazer uma flor, ou para fazer um elogio, ou para criar alguma situação diferente, sexual, romântico, o que quer seja. Mas ele, por exemplo, é um tipo de pessoa que ele gosta de passar todo dia depois do trabalho e comprar o pãozinho que ela gosta de comer. Isso. Isso é um uma carinho, atitude. é uma atitude, é uma linguagem do amor, né? Ou então, ele é aquela pessoa que fala assim pra ela, pode ficar sossegada, quando você chegar do trabalho, a criança, eu já dei banho na criança. É uma forma, Claro, é com uma forma de certeza. carinho. Então, o casal precisa aprender a identificar quais são as formas de amor, quais são as formas, as linguagens que a gente tem de se comunicar com o outro. Porque se ficar só esperando passar a mão diferente de um jeito, criar uma situação romântica, às vezes essa pessoa não sabe como fazer. Então você começa por isso e a hora que você chega na cama com o outro, você já tá um pouco mais sensibilizada. Nesse momento, muitas vezes não é a palavra, mas é pegar a mão, colocar no lugar que gosta, Isso, entendeu? aí. Pega a mão, A atitude, põe aqui no peito, pega a mão, bota lá na vulva, mostra, mexe aqui, aí faz mais assim, vai mais pra lá. Fazer já as Isso, posições, já, né? você vai direcionando ensinando, a pessoa, é. você tá entendendo? Você vai ensinando, beija aqui o meu pescoço, beija aqui, eu adoro que beija, entende? Então, só que, pra poder chegar nisso, você tem que ter esse antes, que é entender esta forma de amar o outro, de seduzir o Entender outro, os que sinais. não, exato, entender os sinais, que não necessariamente está ligado com um gesto erótico, um Que gesto maravilhoso sexual, isso que você você tá falando, entende? exato. Pode ser de outras formas. Aí chegou na cama, você vai direcionando, pega a mãozinha aqui, põe ali. olha que quando- legal. E quando ele Só fala... esconder- Eu posso pedir pra trazer mais bebida para os nossos Pode. convidados, por favor? Quando ele fala assim, para a mulher assim, eu estou lavando a criança,
eles não têm filho, entendeu? Ele já deixou uma dica. Ah! Já lavei a criança. Cortei o cabelo. Cortei o cabelo dele. Você tá vendo refrigerante, né? Ainda tem? Tem? Ah, não, desculpa, que eu vi canecas vazias, então é refrigerante. Eu tenho sim. Eu acho que é o Luiz que vai precisar o refrigerante dele. Agora, eu queria dar um palpite de novo numa uma outra coisa. Quando a gente estava falando do orgasmo feminino, a mulher, para ela poder, inclusive, chegar lá na cama na hora, pegar a mão do parceiro e colocar nos lugares e tal, ela precisa fazer isso antes com ela mesma. Então, você tem que se conhecer. Tem que colocar, por exemplo, pegar um espelhinho. O nosso corpo é um mapa. Isso. Aí você tem que saber onde tá indo, Senão, né? como é que você vai saber onde que você sente mais, onde é mais gostoso, onde é mais sensível? Você tem que onde pôr é que tá o tesouro do pirata? O que que diz? Ah, tesouro tá bom, entendi. Né? Você tem que entender onde que você gosta mais. Então, tem mulher que nunca viu a sua vulva, nunca não sabe olhou. direito, nunca se olhou. Então, pega o espelhinho. Eu sempre falo, vai passo a passo. Senta no quarto um dia, procura ver se você tá sozinha, né? Pô, fica sem roupa, fica pelada. Pega o espelhinho, abre a perna, põe lá se toca. E veja o que você tem. Começa a se tocar, experimenta. Deixa eu passar a mão assim, com a ponta dos dedos. Ai, que gostoso, mexer aqui, vai descendo. Você vai sentindo, precisa ter essa que a mulher é muito de toque, sensorial. muito mais sensorial. Muito. E é muito engraçado porque o homem, naturalmente, né, vocês... desde a adolescência, começa a se descobrir, começa a agir, reagir com seu próprio corpo, né? Mulher não, mulher tem tabu, e os pais até estimulam, o pai vamos dar uma voltinha, vamos paquerar, e a menina não, os pais recriminam. Recrimina, exato. Então ela não sei. Eu recebo paciente no consultório que fala assim, doutor, pelo amor de Deus, faz um exame ginecológico em mim, porque eu acho que tem um negócio lá no fundo da minha vagina. Eu senti uma bola, alguma coisa. Aí eu falei, você se tocou, colocou o dedo lá no fundo? Ela, foi. Você sentiu um negocinho redondo? Ela, foi. Prazer, colo do útero. É isso aí. Elas não sabem. Eu trouxe aqui, por exemplo, aqui a vagina. Então, quando ela se toca, ela vai sentir algo... mais rígidozinho, que é o colo do útero. Você nunca chegou naquela parte. Não, eu não conheço. Eu não conheço esse lugar. Tem que ter mais de 10 centímetros, né? O dedo tem que ser comprido, hein? Então, às vezes, a mulher, quando ela começa a se tocar e se descobrir, ela fala, nossa, ali é o colo do útero, nossa, aqui é a vagina, aqui é o pequeno lábio, é assim que eu sou, ela se olha no espelho, aí ela tem uma percepção do corpo dela, entendeu? Claro que aqui a gente está levantando várias questões, a gente tem que excluir também as situações patológicas, como, por exemplo, essa semana veio à tona o caso da Anitta com a endometriose. Então, quando a mulher... que é isso? É endometriose? Endometriose, aqui eu vou pegar vulvas, um útero para vocês. Ó, aqui é o útero, tá bom? Endométrio é a parte de dentro do útero, que é a parte que vai descamar e todo mês a mulher vai menstruar, tá? Quando ela não tá usando algum anticoncepcional, bloqueando e tudo, geralmente o que vai acontecer é isso. Então, essa parte de dentro sangra, passa pelo canal vaginal, exterioriza na vulva, ela tem a menstruação. Endometriose, o nome vem de endométrio, tá bom? Que é esse tecido de dentro, quando ele está fora da parte de dentro. O endométrio, ele tem que ficar aqui dentro do útero. Quando ele tá, por exemplo, aqui grudado no ovário, grudado até mesmo na parede do útero ou por fora, que é esses pontinhos pretos, ele vai, digamos, sangrar, vai menstruar para fora. Então, a mulher, em vez de ter só aquele sangramento que vai exteriorizar, que ela vai usar o absorvente, o coletor menstrual, ela vai ter um sangramento para a cavidade abdominal. Então, ela vai ter cólicas importantes, ela vai ter dor, a depender de onde estão localizados os focos da endometriose. Às vezes, o foco está aqui no ovário, o ovário fica inflamado. Às vezes, até no intestino, né, Às vezes, está grudado no intestino, ela tem fezes com sangue, ela tem uma constipação. Às vezes o foco tá lá na bexiga urinária, então ela vai urinar com sangue, ela tem uma dor na hora de urinar. Dificuldade para engravidar também. Dificuldade. Às vezes esse é o mulheres que não sentem aquela cólica, aquela dor intensa que é característica da endometriose, às vezes elas vão descobrir pela infertilidade, tá tentando, quando vai investigar uma endometriose. Às vezes o foco tá lá no fundo de saco, que a gente chama perto do colo do
útero. Então, quando ela vai ter uma relação sexual na penetração profunda, ela sente dor. Então, às vezes, não é a falta de química, não é a falta de desejo, de libido, é porque ela realmente tem um problema ali que tá causando dor. Isso, Então, isso tem que ser exatamente. investigado e tratado. É o que a Anitta descobriu, né? Isso. Descobriu Ela que fez tá um tendo. check-up, ela na verdade estava acompanhando o pai dela, que estava doente, Uhum. e a médica, que é amiga dela, ela ouviu as queixas, a Anitta falou, doutor, eu sinto muita cólica, isso vem desde, sei lá, 10 anos atrás, 9 anos, pelo que ela falou, e nunca descobriram o que é, já fiz vários tratamentos, ela disse que tomava vários tipos de hormônio, de anticoncepcional e tudo. Ela falou, vamos fazer um exame, fez uma ressonância magnética lá no hospital e descobriu os focos de Às endometriose. vezes precisa até operar. Às vezes Eu é tenho uma cirúrgico. paciente, por exemplo, que não engravidava de jeito nenhum porque ela tinha endometriose. Aí ela operou, aí depois começou a tomar as medicações adequadas e em seguida ela engravidou. Então, realmente, tá vendo como não pode? Às vezes a pessoa tenho dor, quando transo, eu não consigo transar, não sei o quê. Às vezes não tem nada a ver de psicológico, mas é Isso. físico. Exatamente. São Tem os que dois procurar pontos que você está mencionando, que você está batendo tanto, Sim. tanto fisiológico como psicológico, Exato. que os dois têm que ser analisados Tem, sempre no tem. e em caso dos dois, né? Porque, por exemplo, Assim, homem e mulher. vocês homens entendem mais disso, né? Até na hora de ter orgasmo, tem homens que, como a gente já comentou, não tem esse orgasmo, ou de repente tem ele esporadicamente, e acaba sendo que descobre depois que era Varicocele. Hidrocele. hidrocele, que de repente impede ter esse tipo de orgasmo, que também tem que ser investigado, né? Que eles e eles se acostumam, né? Porque eu já ouvi esses casos, eles acham que é normal. Exato. Que é absolutamente normal. Não, mas eu não sou obrigado de gozar toda vez ou ter orgasmo toda vez. Claro, você não é obrigado, mas seria bom, né? Exatamente. Seria Muitas seria coisas, ideal. muitas coisas vão acontecendo e as pessoas acham que é comum, como por exemplo a incontinência urinária. Tem mulher que acha que passou de certa idade, está na menopausa, já tive 3 partos, 4 partos. É comum perder urina, porque a colega falou que perde, a mãe falou que perde, a tia. Então ela acha que em determinado momento ela vai passar por aquilo e é normal. Ou, por exemplo, o sintoma da menopausa, o ressecamento. Algumas coisas realmente são fisiológicas, como a menopausa. Toda mulher vai passar pela menopausa. Só que os sintomas são tratáveis. Aqueles calores, os fogachos. E a falta do libido também é tratável? E eu tenho muito medo disso, doutor. Sim, é tratável. Calores e eu passo bem, eu coloco alguma coisa, mas falta de libido, doutor, me resolva Eu isso. tenho remédio já. Não, né? Falta de libido a gente consegue tratar. Desde fazer a terapia de reposição hormonal, que vai tratar vários desses sintomas, a lubrificação, ressecamento, a libido também, porque aumenta a questão hormonal, tá bom? Assim como todos os outros, os calores, os fogachos. Então, tudo isso que teoricamente é fisiológico, a gente pode controlar. Não quer dizer que é fisiológico que todas vão ter que passar sem tratar. Hoje em dia a gente pode tratar. Ou sofrer entendeu? pra Não precisa sofrer, a medicina tá avançando para isso. Assim como a incontinência urinária, tem tratamento, tem o laser, tem cirurgia, tem fisioterapia pélvica, tem a tela, o sling. Então assim, não é, tô perdendo urina, é normal. Não é normal. Isso é patológico, você deve tratar, procurar um especialista. Hoje em dia tem também uns lasers que também ajudam, né? Tem um Isso. tratamento com laser que uma vez me Isso. ofereceram pra fazer, pra divulgar. Eu falei, mas gente, como que eu divulgo isso? Tipo assim, eu não vou conseguir Mas isso mostrar é o muito bacana, procedimento, porque isso né? é preventivo, Então, me inclusive. Isso é disseram que era maravilhoso. muito bom. E me disseram que também aumenta o prazer feminino. E também masculino, que de algum jeito, não sei se aperta alguma Sim. coisa. Aparentemente aperta, né? Isso, E dependendo em relação do... sem dor, né, também. Isso, Como o é que é laser. isso aí? Pera, mas o laser é onde? O laser Peraí, vaginal então. é assim. Eu vou introduzir. O laser, no caso do vaginal, ele tem uma ponteira cilíndrica, digamos assim, no formato de um pênis. Não é exatamente, é um cilíndrico, é um metal cilíndrico. Então a gente introduz na vagina e ele vai jogar esse laser, o feixe de laser em todas as paredes vaginais. Cara. Em cima, embaixo, do lado e do outro, durante toda a extensão vaginal. Então ele vai causar uma remodelação do tecido, estimula a produção de colágeno endógeno. Então a mulher, não é que o laser vai colocar colágeno lá dentro, não é isso. Ele vai estimular a própria mucosa vaginal a partir de pequenas ablações
com determinada distância entre elas, que vão estimular a produção de colágeno pela própria mucosa. Então a mulher passa a ficar mais lubrificada, ela tem menos dor na relação. E no caso do laser para incontinência urinária, ele é focado mais na parede superior, que é onde fica a bexiga, a uretra. A uretra vai passar logo ali acima da vagina, então a gente tenta fortalecer aquela musculatura. Ele vai ser bom principalmente para incontinência urinária de esforço, leve. Porque existe outro tipo de incontinência urinária que o problema está na musculatura da bexiga, no músculo detrusor. E isso tem mais uma questão neurológica e precisa de medicação, de outros tipos de tratamento. Mas ainda assim, alguns estudos mostram que o laser pode ajudar nesse caso. Doutor, também... Tecnologia, hoje a medicina está muito avançada. Muito, né? muito avançada. Mas Não também... tem uma tecnologia, um amigo pediu para perguntar isso, tá? Para aumentar o pênis dele. Existe isso aí? Existe, né? Existem alguns procedimentos, tá? Que podem melhorar a questão estética e um pouco do tamanho, mas muito entra na questão do imaginário popular de que vai ficar com pênis enorme. Não é isso. Os procedimentos que existem atualmente, não é minha área, mas pelo que eu acompanho dos colegas que fazem, os urologistas e tudo, existem preenchimentos, existem procedimentos para reduzir a gordura no monte pubiano e deixar o pênis mais exteriorizado, porque tem uma parte do pênis que fica ali na pubis que a gente perde aquele tamanho, tá lá para dentro. Então, mas quando é obeso, né? Ainda mais então, homens mais obesos, o pênis vai entendi. entrando naquela gordura do monte pubiano e você perde o comprimento do pênis. Então, semana retrasada também, veio nos tabloides aí o jogador Cristiano Ronaldo que aplicou Botox para aumentar o tamanho peniano. Nem eu sabia disso, fui pesquisar. Às vezes engrossa também. Isso, você engrossa. Às vezes não aumenta de comprimento, mas aumenta o diâmetro. Que aí aumenta... Utilizando a própria gordura do corpo também. Tem que aí várias aumenta a procedimentos. sensação de prazer tanto para ele quanto para a parceira. Aí, tá entendeu? vendo? O Tem com Daniel, ácido meu hialurônico. sócio Daniel. Revelou. Fez a pergunta. Mas a gente conhece gente assim que a gente já fez, né? Aumento peniano, né? É verdade. Não, pior que no meio artístico tem Tem, gente tem, assim, tem, sim, a gente conhece. Ah, é né? verdade. Então, Você é muito mais do Tô que te todo dando uma mundo. deixa, querido. Você é mais do que perdeu todo a mundo. deixa. Só o que tá faltando é o Não conheci resultado. o aumento, eu conheci o processo prévio. Mas, graças a Deus. Mas na Podia verdade, Não precisa, Viu, Lula? Não quero. precisa dar. Não e quero todos nada. esses procedimentos aí, até agora, ninguém nunca voltou, né? Pra falar como que... Se deu Ficou- certo, né? Se ficou legal. Olha só, não tem nenhum estudo ainda comprovando. Não, mas dizem, o que eu tava ouvindo, que normalmente esses processos, eles não são... De ganhos superiores. né? não. Coisa São importantes. pequena. E também não por muito tempo, Por porque muito depois tempo, o porque são coisas próprio organismo absorvíveis, são materiais absorve e tal. absorvíveis. Isso é uma coisa assim, você Hoje fez, É o ácido depois hialurônico. voltou, Isso, claro. É a mesma coisa que a mulher faz no rosto, o homem faz no Exato. rosto. Então, mas talvez exato. acho que é mais o psicológico. Pro Sim. cara, o cara vai falar assim: olha, aumentou um centímetro. Nossa, que demais. No Só- caso do Botox, eu Eu nem não sabia. conseguiria. Eu Eu nem não consigo sabia. ficar com um cara Então, sabendo é que ele de- fez isso. É, o cara, Tipo, poxa vida, não, deixa ele do jeitinho, É melhor nem miozinho. avisar. É melhor nem faz em avisa. segredo. Deixa surpresa. Só que daí tem um porém, Não né? fale nada. Mas se o É. cara Segredo. chegar pra mim e falar bem assim: e aí, sentiu alguma diferença? Não, o Ai, pior é não, isso. Ela não. diz, não, nem percebi. Tá normal. É, Ô, Luiz, o pior o pior é é... esse Não, constrangimento, por isso que é não, melhor nem horrível. falar. É que Não, ele Deixa tem... no natural, deixa naquela conquista, naquela coisa mais selvagem E que a a gente gente tem que ainda tem que lembrar. manter alguma coisinha de hormônios fluindo naturalmente sem controlá-los tanto, E né? a gente tem que lembrar que mulher repara bastante, né? Então, se na primeira tava de um tamanho, na terceira, quarta, É, E tem Tá aquela. frio? E tem Ah, aquela. não sei se repara, não. Não, e tem Mulher aquele sente. ditado de que tamanho não é documento. E realmente a gente tem que entender que a vagina, ela tem um fundo, tá? Então, não, um pênis de 30 não existe, tá, gente? Então, você não vai querer aumentar seu pênis, até porque a vagina, ela tem um comprimento. Geralmente, ela mede ali de 10 a 15 centímetros e quando estimulada, porque a parede dela é enrugadinha, então ela estica. Então, quando a mulher tá no orgasmo, no ápice, tem toda a penetração, o estímulo, então cresce mais um pouquinho o comprimento vaginal. Alonga. Então, não adianta também. Por isso que a gente, quando a gente fala que tamanho não é documento, porque a mulher vai sentir prazer nos primeiros 5 centímetros da penetração da vagina. tá bem. Então, eu também, cara. Eu tô com 1 centímetro a mais aí nessa Tá história. no jogo ainda, né? Tá no Tô jogo. no jogo.
Até, ó, tem que meu usar a parceiro, eu gosto criatividade. dele. Mesmo assim, eu gosto dele, tá? Mesmo que eu bato nele, mas Mesmo eu com gosto. 6. Não, eu não sei. Você é parceiro dela e outra coisa. Sei, né? não, aquele meu parceiro que eu Deixa gosto claro. dele. Agora, o que tem nesse corpo, eu não sei o que Profissionalmente. saber, pelo amor de Deus. Agora, gente, nós batemos, falamos muito dos homens, né? Que os homens, eles gostam, e as mulheres, de repente, vê aquela coisa de dor de cabeça, não sei o quê, que as crianças, que não sei o que. E quando a situação é o contrário, doutor? Quando a mulher é aquela que sempre quer e o homem não dá conta. Boa. Exatamente. Aí a gente vai entrar Eu e conheço casos assim. tem bastante. Tem bastante Tem caso? bastante caso. Hoje, na verdade, eu acho que hoje com essa força cibernética, essa questão da acessibilidade de celular, a gente consegue ter mais acesso, né? Hoje é muito comum homens relatam assim, Ivan, muitas das vezes eu fico demorando no banheiro, no banho, fazendo a barba, fico inventando um monte de coisa só pra eu voltar e ela já tá dormindo. Ele se esconde do problema. Por quê? Exatamente, complicado. porque tem a dificuldade. Por quê? Tem a dificuldade fisiológica, muitas das vezes, né, na questão da disfunção erétil, na ejaculação precoce. E a mulher com aquele fogo, né? E a mulher com aquele fogo. esperando. Eu recebo, né, mensagens assim, até mesmo de mulheres, muitas vezes nas redes sociais, elas falando assim que aí entra naquela mais ou menos, né, mais ou menos. E eles têm que entender, eu tenho que conhecer minha parceira, como que ela gosta, né, o nível de exigência que ela tem no ato sexual, ela tem que saber o lado do homem também. Tudo que a gente conversa, Lula, aqui que a gente tá conversando, a gente sempre vai cair no mesmo intuito, que é o diálogo. O diálogo. Porque se às vezes o homem tem uma impotência, alguma relação com o pênis, ele pode usar de outras formas. É o sexo oral, é usar o dedo, é usar um brinquedo erótico. Claro. Então, pode assim, ser, ele tem variantes. N formas de estimular a parceira dele. Exato. E ela, quando entende que ele tá passando por algum problema, ou usou alguma prótese, como a Carla tava falando, tem a prótese inflável, alguma outra. Então, às vezes, ele tem uma dificuldade, ela tem que entender e ele tem que saber estimular as outras áreas erógenas dela também. O que é isso aí É que- Da prótese inflável, né? inflável. O que é isso? A prótese inflável é uma forma, né, que o homem tem quando não tem mais nenhuma outra forma de tratar a disfunção erétil, ele parte por uma cirurgia e coloca uma prótese que parece duas bexiguinhas que são colocadas dentro do pênis, porque dentro do pênis tem dois espaços assim, chamam corpos cavernosos. Eu então, sinto põe uma essa mesma bexiguinha aqui e aflição outra aí. aqui. Dá uma aflição Né? só em pensar. É, e aí o que acontece? Ele tem um reservatório que tem sorozinho, então ele aperta essa válvula e aí esse soro é mandado para essa bexiguinha e aí faz tchu, e infla o pênis. Quando não vai lá, terminou, aperta a válvula, a bexiguinha, vamos dizer assim, ela esvazia, né? É por isso. Mas essa questão que você traz, a mulher querer muito e o homem não, a gente precisa entender algumas coisas, sabe? Porque assim, nós temos uma condição bastante diferente de um tempo atrás. Tá Certo? Essa que Porque era outra assim, coisa. hoje a mulher ela tá num mercado em que ela tem ganhado mais notoriedade, ela é uma mulher Possibilidades, possibilidades né? e tudo, poder. Então, o homem muitas vezes ele tá numa condição com essa parceira em que ela muitas vezes é quem banca a casa, né, financeiramente. Ela é muito mais ativa, ela é muito mais disposta. Ele pode estar num processo depressivo ou ele pode estar passando por algum problema no trabalho, que a energia dele sexual tá focalizada para outra coisa e não para o sexo. Então, isso dá um certo descompasso na relação. Então, é muito importante, às vezes também a mulher é uma mulher que foi muito estimulada sexualmente e isso, ela vem para a relação... uma mulher muito estimulada? estimulada, é uma mulher que ela aprendeu a conhecer o próprio corpo, ela é uma mulher que teve mais livre, uma mulher que teve vários relacionamentos, sem tabus. Então é uma mulher muito mais aberta para as questões do sexo. E tem homens que ficam retraídos diante de mulheres assim, né? Ou porque ele teve pouca experiência também, ou porque ele está num processo depressivo, como eu falei, ou porque está passando por algumas dificuldades financeiras no trabalho, o que quer que seja. Ele vê muitas vezes essa mulher como muito poderosa perto dele. Aí inverte aquela posição do homem, dominar o homem, ser o provedor. Exato. E Isso. quando tem essa inversão, ele muitas vezes ele começa a recuar na relação, e ela querendo muito, e ele cada vez mais segurando
lutando aqui para não estar com essa mulher. Sem contar que a né? gente também tem que reconhecer que fisiologicamente somos diferentes. Então, o homem, ele precisa de um fluxo de sangue, né, para Sim. poder Ter a reagir. ereção, Ele A aparece, mulher, né? exato, a mulher ela acaba sendo um pouco mais, digamos, numa condição mais fácil, né? Mas Porque- ela tem essa turgência Lubrificação. também. Tem no clitóris. Só que a gente não Verdade. consegue ver. Ah, não, sim, mas o que eu tô falando é que a mulher é muito mais fácil para a mulher receber que para o homem dar, tá? Ah, Porque o homem sim, ele tem que sim. fazer todo um esforço, ele tem que estar tá com força, ele tem que estar num Uma estado físico responsabilidade bom. um pouquinho. Não, Mas e a aí- ereção, também- né? Se ele não tiver Exato, duro, como é que vai isso. fazer? Mas por isso que Mas eu tô aí falando. a questão É mais fácil. da ereção feminina, a gente entra na questão do orgasmo. Então, assim, Ah, a é? mulher é mais fácil de ter a relação porque ela é receptora. Como você falou, ela É. não vai ter... O pênis tem que estar ereto e tudo mais. Mas se ela não tiver a ereção no clitóris, toda aquela vascularização naquela área... Porque Fica tá uma aqui, coisa ó. seca. A gente visualiza aqui a vulva, que eu expliquei que é a parte de fora. O clitóris é essa pontinha que a gente visualiza. Teve até um vídeo que viralizou no YouTube, no Instagram, nesse último mês. O repórter saía pelas ruas com um desenho de uma vulva perguntando aonde é o clitóris. Tanto para homens quanto para mulheres. E ninguém sabe. O pessoal falava aqui, aqui, aqui. Apontava a uretra, que é onde sai o xixi. Apontava o canal vaginal. E ninguém apontava o clitóris. Então as pessoas não sabem onde que fica o clitóris. Então aqui, o clitóris é só a pontinha, mas ele é todo um órgão que fica aqui por trás. A gente não visualiza por fora. A gente só vê a pontinha dele que fica aqui. Então ele tem toda essa... Ele vai ficar entumecido com a vascularização na hora do orgasmo. Então para a mulher também é importante ter essa vascularização para ela ter o clímax dela. Ou seja, tanto o homem como a mulher precisa de uma estimulação, Sim. precisa ter uma cabeça clara, precisa ter uma cabeça boa, né? Exato. Uma coisa, um estado psicológico bom. Muito, E, exato. logicamente, também um bom contato e boa comunicação. Agora, Perfeito. eu ia fazer uma Ô, pergunta Dona. muito importante e esqueci. Então, antes de você Não, eu lembrar, não ia né, fechar. tem um adendo assim, bem curioso também, que existe, e a gente recebe bastante isso em clínica. Quando a moça, uma vez, ela chegou lá em clínica, e o moço, ele era evangélico, criado num lar cristão, etc. Toda aquela criação envolvendo ele. E ela já cresceu um pouco mais liberta, né? Conheceu muito mais das coisas. Aí, num certo momento, né, ela passou a integrar a família dele e começou a ter essa desavença. Porque ele não sabia nada e ela sabia de tudo. E começa a dar esse choque. Né? Começa a dar esse choque e foi onde a gente tem que ter muita assim, cautela para poder instruir, porque também envolve a questão de crença, né, etc e tal. Então, isso existe bastante. Né? Hoje existe bastante. De perguntas assim, que tem nas redes sociais mediante isso é muito grande. Né? Porque tem, né, a criação pecaminosa, que a gente sabe que muitos crescem com isso, né? E eles acabam deixando, parece que de lado a união, né? A junção, né? Que parece que o sexo é uma coisa ruim, que ser serve só para Exatamente. procriar, quando tem que ser, Exatamente. e depois no resto você esquece porque é ruim, porque é sujo, né? É por Exato. aí? É, Não exato. pode ter o prazer. Exatamente. exato. Então isso vai muito da nossa criação social, que hoje eu creio que está mudando bastante. Eu né? espero que mude. A minha Sim. mãe, que a gente conversou, né? Que é a Sim. parte de ser psiquiatra, ela é oncoginecologista. A minha mãe um dia, vou contar essa infidência pra vocês, chegou e falou pra mim, você tá solteira? Tô. Há quanto tempo? Há tanto tempo. Mas você não tá com ninguém. Mãe, tô solteira. Tá, mas solteira não significa... Não, mãe, tô solteira. Ok. Filha, é o seguinte, toda mulher, pra ela não ficar doente, ela precisa ser... Desculpa, gente. Bem atendida. Então, se você não vai ter um parceiro fixo, que seja o teu parceiro de vida, um namorado, um marido, pelo menos tem alguém que você possa ter para essa função. Os famosos contatinhos. Algo assim. A minha mãe, só que a minha mãe é das antigas, né? Sim. Uma mulher Mas uma muito cabeça elegante, muito boa. muito, é médica, né? boa, Então, sim. ela é super clarinha. Ela falou o seguinte: quando eu tive problemas ginecológicos, é porque eu estava sem parceiro nenhum e sem funcionamento sexual. Então, minhas queridas mulheres, não tenha medo disso. Não significa que você tem que sair andando pela vida simplesmente, né, na revoada, né? A gente não tá falando da revoada, a gente tá falando de uma coisa fisiológica normal. Isso. E aceitem que isso é absolutamente normal. É um corpo É humano, natural. a gente faz todas as coisas com esse corpo humano e é bom. Agora,
Eu queria te perguntar, assim como por último, uma perguntinha, assim como curiosa minha. Foi alguém que pediu pra você? Foi uma amiga? Foi uma A prima mandou. Foi uma... Eu não sou, É você mesmo que eu não sou covarde como então você. ela pergunta. Ela mata a cobra e mostra o Quero pau. ver. Exatamente, Então vai, exatamente. pergunta, Lola. Os homens que gostam, os homens héteros, Uhum. que gostam de estar com as mulheres, mas ao mesmo tempo que eles gostam que a mulher pratique um ato anal com eles. Totalmente natural. Tá, por quê? Porque como... E também outra coisa, isso eu também já ouvi, de verdade que eu vi, tá? Para estimular, para o orgasmo de um homem seja mais poderoso, mais forte, tem que criar um contato alguma coisa, Não. peritoniano, uma coisa Não, assim? é porque o contato anal retal vai estimular a próstata no homem. Então Tá. ele sente orgasmo também nessa região. Tá, então, como que se faz? Vamos ensinar agora as amiguinhas em casa? Como que Nossa, eu tenho um vídeo meu no YouTube, desculpa, chamado Ai Que Susto. É um vídeo que eu ensino passo a passo como é que uma mulher pode fazer o sexo Então a gente vai anal. aprender essa aula. A gente vai aprender essa aula. Eu quero ver esse vídeo. Eu lembrei do... Ai, que susto. Eu tava lá no SBT, inclusive. Eu tinha um programa lá no SBT. E no último bloco do programa, era um programa que chamava Aprendendo sobre Sexo. Eu ensinei passo a passo como que fazia o sexo anal. E isso viralizou na internet, assim. Ficou uma lembrei coisa disso. louca, Ó, os né? seguidores estão pedindo pra você repetir essa aula. Eu só não paro de Ai, que vibrar susto! aqui. Eu quero conhecer esse susto. Então, o que a gente faz? A gente entra, então, no seu canal do YouTube pra Pode assistir, pode tá? entrar. Não, mas tem isso lá. também Você que imagina porque claro, esse vídeo... Então, já que você tá falando, eu tenho duas perguntas agora. Isso e sobre o sexo oral. Sim. Vai, vamos ensinar nossas amiguinhas numa aula, assim, enxuta. Ajuda, sim. Sem objetos. Aham, Como que a gente faz? Bom, o sexo anal, ele é o seguinte. Não. Oral. O oral. Oral e o O estímulo anal. O estímulo anal. o oral. É o sexo anal. Anal. Ano, vem do ânus, né? Ânus. Então, o sexo anal, ele é um sexo que é o seguinte, o ânus, ele não tem lubrificação própria, né? Como a vagina tem. Então, ele precisa ser lubrificado para poder acontecer a penetração, para poder deslizar. Tá certo? Então, princípio básico, tem que ter um gel lubrificante. E hoje tem géis que você pode comprar no sexy shop que são específicos para o sexo anal, tá? Muito bem. O ânus, ele é assim, ó. Ele é todo enrugadinho, tá certo? o Porque ele é cheio esfíncter. de pregas, que são os esfíncteres, né? Que é claro, Eu os nunca vi esfíncteres... um, gente. Ele, quando você tem vontade de fazer cocô, por exemplo, o ânus, ele segura travada. até você dar uma Aqui, travada. ó. Olha lá, exatamente. Para que você possa procurar um banheiro e tal. Então, como ele é travadinho, o que acontece? Quando vai fazer o sexo anal, lubrifica bastante, então lambuza bastante o ânus. Quando encosta nele, ele sofre um espasmo, né? Então, o que acontece? Você não pode simplesmente já ir penetrando logo de cara, porque vai doer, vai machucar. Então, o que vai acontecer? Encosta, pega aí, começa pelo dedo. Pra quem nunca fez o sexo anal, por favor, vai devagar. Começa com o dedo, não tem vergonha nenhuma, não tem problema nenhum nisso. Põe o dedo lá, o ânus ele vai contrair. Então, contraiu, fica Mas ele lá. depois solta, Aí né? ele relaxou, e aí você vai e faz a penetração devagarzinho. Quando tá ele certo? contrai, faz... Ai, que susto. Ai, que susto! É como quando encosta ali, é como se ele. Ai, que susto! Levou um susto, tá certo? Então, espera ele relaxar e aí então faz a penetração. Começa com um dedo, depois 2 dedos, porque vai aumentando a grossura para poder colocar lá. E aí sim, faz com o pênis. Pode começar com a cabecinha do pênis, mas sempre assim: lubrifica, encosta a cabecinha lá do pênis, contraiu, relaxou, penetrou. Aí vai devagarzinho, Oi, vai de mãe. boa. Espera aí só um minutinho, só anotar aqui, lubrifica.
E é Mas- assim que vai. E a outra parte que eu perguntei é os oral. homens. O oral. Não, oral Não, também, é porque, mas né, o peritônio. No caso, né, é assim, O o contato sexo, peritoniano. a mulher pode estimular também com o dedo a região perineal. Isso, Isso, perineal entendeu? era a palavra. Aqui eu tenho a vulva só, né? Mas a gente vai explicar como se fosse a parte masculina. Então, como se tivesse aqui o saco escrotal e aqui o períneo, onde vai o caminho do saco escrotal, da bolsa escrotal, até o ânus. Então, ela pode massagear, pode usar dessa região para estimular o homem também, assim como fazer a penetração, como a Carla explicou. Com A mulher no homem? Isso. Isso. E isso não tem nada a ver com orientação sexual. Exatamente. O homem pode ter relação pelo ânus, relação anal, e isso não quer dizer que ele seja gay ou bi ou menos hétero. Não tem nada a ver. Tá. É uma área erógena e se ele sentir prazer e a mulher também estiver confortável com isso, tá tudo bem. Tá. O casal se resolve ali entre quatro paredes e vai estimular o sexo e o apetite sexual daquele homem. Tem muitas Perfeitamente. combinações ali. E é né? importante que ao mesmo tempo que faça essa penetração, ou a própria mulher ou o parceiro, dependendo da posição que está sendo feito o sexo anal, estimule o clitóris dela ao mesmo tempo. Ah, para Que ter é uma o- estimulação Isso, dupla, para que os e dois aqui em fiquem no cima, clima. assim, tá? Então estimula aqui o clitóris enquanto é feita a penetração. Então é muito prazeroso para a mulher. No caso do homem, pode uma relação homossexual, se for o caso, pode Sim. fazer uma estimulação no pênis e assim. Aí é usada a criatividade. É o famoso do fio casal. terra, né? É, isso aí. Fio terra. Tem a questão Sabia também, né, doutor? A questão, assim, que tem muitos homens que aí vem, né, com aquele, infelizmente, aquele preconceito chato que a gente ainda não venceu. Mas o próprio, a questão de você simplesmente massagear essa região, pro Aham. homem já dá um certo prazer. Dá- Isso Já. é fato. A região qual? Desculpa, eu tô bem Do perdido. ânus. Da região Do do ânus. ânus. Ah, Exatamente. perfeito. Do ânus e do E o pênis. saco também. Não, mas tem Eu muitos sei. homens que Só ele pra fica apertar que nervoso, dói, que mas- fala, nossa, na você boca. tá achando Por que eu conta sou... da questão cultural. É. Se passou da área da bolsa escrotal ali, já tá indo pro ânus, ele já... Não, Claro. aqui não pode, a área é proibida, não É. pode, então O tem que você acha que eu sou? É. Tanto Isso que, mesmo. né, todos os homens, quando já for limpar o bumbum, sempre, né, já tava limpo, mas, né? Sentiu uma coisa diferente. Exatamente. Ah, é? Não sabia. E tem um pouquinho mais além ainda, né? Eu tenho amigos ciclistas, eles relatam que às vezes eles, por pedalar muito, Tem orgasmo? essa região eles sentem bastante orgasmo também. Sério? Na hora de Sério. pedalar? Isso, a gente tava Cara, conversando por isso que aqui meu nos vizinho tá bastidores. pedalando todo dia. E eu já senti Marcelo. isso também. Sério? É verdade, eu já senti isso. A gente conversou nos bastidores ali e comentaram que também mulheres, ou andar de bicicleta ou de moto, que às vezes estimula tanto essa região anal ou até mesmo do clitóris, que elas têm orgasmo. Caramba! Que aperta, faz contra, né, Fica, fica o atrito, às vezes você tá numa estradinha de pedra, fica tá. Eu não sabia. Olha, tem alguém da produção aqui que vem de bike aqui. E Olha, agora eu entendi porque. descobriram o Ela é segredo. todo dia bike. Eu falei, que isso, cara? Você mora em Osasco. Olha vem de só, bike. hein? Gente, Não é? Quando tá chovendo é bike. A bicicleta vai, tá vai. lá. É, Gente, e entendi. a última parte que é o sexo oral. Oral. Porque aqui tá todo mundo entendido, né? Menos eu. Tá, mas vamos lá. O sexo oral, por exemplo, fazer na mulher, o sexo oral. Fazer na mulher. Então, não pode começar... Posso usar a Pode, sua pode. Não pode começar estimulando diretamente o clitóris. A gente precisa de uma preparação um pouquinho. Então, o que acontece? É pegar a língua, deixar a língua mole e começar a estimular em torno da entrada da vagina, tá certo? Vai estimulando aqui, põe a língua um pouquinho lá dentro, tira e assim vai. Quando perceber que a mulher ela já está bem mais excitada, ela já está mais solta, mais leve, aí é endurecer a ponta da língua. Deixar a língua como se fosse uma seta. Tá feito E aí errado. vem na cabecinha do clitóris e faz o estímulo ao redor da cabecinha do clitóris, com a língua mais durinha. Tá certo? E aí sim, depois disso, pode continuar essa estimulação até a mulher atingir o seu orgasmo aqui, ou ajudando muitas vezes com um vibrador, ou ajudando até mesmo Um com sugador o dedo, clitoriano. um sugador clitoriano. Pode tudo, Com pode dedos, isso, com com o tudo. dedo e tudo. Tá certo? A mãe da Sexo Lola, fazendo na beijo, mulher. mãe da Lola. Eu ri agora porque você me lembrou muito a minha primeira professora de inglês, que ela falava assim pra mim, quando você fala that,
você coloca a língua entre os dentes. Se eu vi você, deixa eu tomar água. Já, Eu acho que já deu uma nova dica de onde treinar o inglês, né? Boa, Jadson, boa. Treinar o inglês lá. Boa. É isso aí. E o sexo oral masculino? Homens? Então. Fazer eu não- no homem, né? Eu tô sem nenhum Pênis. um pênis aqui de borracha pra explicar. Mas vamos imaginar. Então, o homem, ele tem muito Pega o orgasmo. microfone. Ó. Microfone bom. O homem tem muito orgasmo na glande, na parte, digamos, da cabeça do pênis. Então, a mulher, como a Carla tava falando, tem que saber estimular com a língua primeiro, lubrificar bastante, usar a mão, ir masturbando durante o processo, entendeu? Não é só aquela coisa, o povo fala, garganta profunda, engolir. Não é isso. Tem que saber estimular, desde a glande até a base do pênis, fazer uma massagem na bolsa escrotal. Então, tudo isso faz parte da libido, do calor da emoção. Ele se sente desejado, se sente dono da situação, entendeu? Assim como quando o homem tá fazendo sexo oral na mulher, ela tá dominando aquela situação e ela tá sentindo aquele prazer, porque ele tá tocando parte por parte da área íntima dela. Explorar Entendeu? bastante também esse início da glande, que tem as terminações, né? E Esse início da glande, que seria o quê? A cabeça do pênis. Começo perfeito. da cabeça do pênis, né? Então, isso é importante também, até porque muitas mulheres que são até um pouco mais acanhadas, muitas vezes é importante a gente tocar, que elas não sabem que ali nesse início que tem realmente onde ficam as terminações mais Nervosas. principalmente na Nervosos, parte ali do frênulo, né? Que é onde ele Isso. sente o estímulo, que é a pelezinha, o corinho que prende a glande ali na pele. Exatamente. no Agora, corpo do tem pênis. uma coisa, muitas mulheres não gostam de fazer o sexo oral nos parceiros, né? Porque muitas delas ficam preocupadas de que ele vai ejacular na boca dela no momento em que ele estiver tendo Isso. orgasmo. Então é o seguinte, combina. É o seguinte, Sinal, ó, eu né? não quero que você goze na minha boca. Então, perfeitamente, a hora que ele for gozar, tira fora. E você consegue perceber, sabe por quê? Porque, então vamos usar o Microfone de novo. Então tem é como se fosse uma veia mais grossa que passa embaixo assim do pênis. Então eu tô olhando o pênis aqui embaixo é uma veia mais grossa. É a uretra, que é onde sai o xixi e por onde sai o esperma. Quando o homem ele vai gozar, se você tá lá, né, com a boca e ajudando com a mão, segurando o movimento de vai e vem, quando ele vai gozar, essa veia ela engrossa mais. Por quê? Porque tá passando o esperma. Você tira a boca e continua estimulando com a mão para ele não perder o estímulo. Tá certo? Então, continua ali. Outra coisa. Ai, mas é muito grande, eu tenho vontade de vomitar. Porque sim, se você põe muito profundamente na sua garganta, você vai estimular lá um ponto que dá vontade de vomitar. Então, o que você faz? Vai pôr a boca, limita até onde você vai com a boca com a sua mão. E aí você faz o movimento aqui e vai com a boca até onde você consegue ir. Fica ótimo, satisfatório, Gente, perfeito. a aula da pra Secarella todo é mundo. maravilhosa. Não, Tá tudo certo, gente. Secarella, você arrasa. Posso falar uma coisa? Eu acho que depois desse podcast, tanto vocês como todos nós aqui na mesa, estamos saindo relaxados, todos na paz, zen, com muitos conhecimentos, né? pra botar em prática. Agora. Não, você ainda tem que trabalhar, querido. Vou lá pra treinar, vou treinar. Relaxa a emoção que você tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar do meu lado, então relaxa verdade, mais ainda a emoção. Que é o pior, mano. E, gente, de verdade, foi uma aula muito maestral. Eu acho que nós conseguimos tirar várias dúvidas, Sim, né? sim. Eu, pelo menos, as minhas, a dos coleguinhas, de todo mundo. Eu acho que foi sensacional. Muito bom. E eu acho que daria até para mais vezes de vocês Sim. virem aqui para dar mais Tem dicas tanta Também coisa. e dar Claro. alguns tips e algumas coisinhas que a gente possa também conversar. Com Sem certeza. Foi Um muito prazer. prazer Obrigado. tê-los Eu você. adorei. deixar- É um prazer quase orgástico. Gostei. Prazer orgástico. Onde que o pessoal pode encontrar vocês? Bem, eu tô nas redes sociais, no Instagram, @drjadson_Lehner, Dr. Jadson Lehner, e o site também, jadsonlehner.com.br.
Facebook, Instagram, tudo lá tem o link pro site, pra agendar consulta e tudo mais. Legal. E a Carla? Eu estou, então vocês podem me achar no Instagram, que é o @ccarello, é com C e 2 L's, e também o meu canal no YouTube, que é youtube.com/Carla Secarello, Carla com C, tudo junto. Ai, que susto. Ai, que susto. Ivan. Eu também estou no Instagram, também no TikTok, ambos como @IvanParceiro. Lá eu sempre estou apresentando bastante autocuidados, principalmente para os mais jovens. Legal. Que a gente sabe que hoje esse déficit dos adultos vem porque lá atrás ninguém conseguiu Exato. repassar Com para eles, certeza. né? Então, @IvanParceiro. Parceiro é um bordão que eu criei justamente para criar essa afinidade, para a gente tentar ao máximo Quebrar um pouco desmistificar os bastante tabus, esse sim. tabu aí. Muito Isso bom. aí, gente, Bom, muito obrigada. obrigado. Eu Muito amei. obrigada. Por mais podcasts como esse, É, né? com A gente, certeza. Por favor. a gente sai com conteúdo, com prazer, com altas risadas. Ah, isso aí, um prazer. Muito Muito obrigada. obrigada, viu? E Obrigado. vocês, como sempre, aquele like que a gente gosta, favor. a inscrição, né? Isso, compartilhe com seus amigos e até a próxima. E isso sim que vai ser compartilhado. Vai por Vai. mim. Vai que sim. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau.